costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. O coração de quem se entrega à oração tem mil histórias pra contar. Caríssimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, saímos da noite, entramos na aurora. Com alegria, saudamos a luz ressuscitada e ressuscitadora, o nosso Senhor Jesus. Senhor, no início desse dia, venho pedir-te saúde, força, paz e sabedoria. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver além das aparências, teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Fecha os meus ouvidos a toda calúnia, guarda a minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se enche o meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos, quantos se aproximarem de mim, sintam a tua presença. Senhor, reveste-me da tua beleza, que no decurso deste dia eu te revele a todos. Amém. Meditaremos o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na horta, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra, usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos, o reino de Deus é parecido com uma semente ou um grão de mostarda, e temos que anunciar que o reino de Deus está próximo, mas não sabemos como defini-lo. O reino de Deus não se enquadra numa definição, é uma realidade divina em favor dos seres humanos, que por ser divina, não cabe em nossos conceitos. No mundo há muitos reinos, que são países com reis, países com presidentes, e há o reino de Deus que não é deste mundo.
este é governado por Deus. Por isso não se define com conceitos humanos, mas pode ser comparado. Em primeiro lugar, o reino de Deus é comparado 2 vezes com sementes. Na primeira, não especifica qual, e na segunda, se trata de um grão de mostarda, a menor de todas as sementes, que nasce e cresce e se torna a maior de todas as hortaliças. Meus prezados irmãos e irmãs, nas colinas do Mar da Galileia, a mostardeira atinge 3 metros de altura ou mais. É grande o contraste entre a menor de todas as sementes e a maior de todas as plantas. O evangelista acrescenta: ela dá ramos grandes, de modo que os pássaros do céu podem abrigar em sua sombra. As aves do céu representam as diferentes nações, povos que ao longo da história vão aderindo ao projeto de Deus, semeado por Jesus e sua igreja, pelo qual o reino de Deus cresce sem parar, lenta e progressivamente, porque a seiva dessa grande árvore é o amor de Deus, mais forte que a morte. Em todo caso, as sementes são pequenas. O reino começa pequeno, mas contendo como semente uma grande potência de vida. No entanto, o desenvolvimento e a fecundidade dessa semente não depende de nós, depende de Deus. Portanto, o reino do céu começa agora em nosso interior e se manifesta em nossas atitudes. A nossa participação neste reino está em seguir o Cristo, que é o caminho, verdade e vida. Caríssimos, peçamos ao Espírito Santo que nos ajude a sermos fiéis aos ensinamentos de Jesus, para seguirmos rumo a este reino, levando conosco todos os que anunciamos este mesmo reino. O Senhor te abençoe e te guarde, mostre a ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Volte para ti o seu olhar e te dê a paz. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.